Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную, и призвание си Твое создание, всесильный Господи, слава Тебе. Olá, eu sou o escritor Gabriel Santamaria e, nessa terceira aula do curso de Teologia, pretendo abordar o advento do cristianismo, o surgimento do cristianismo na história. Nas duas primeiras aulas, tratei do judaísmo, como o tema era extenso, tratei em duas aulas, e agora vou abordar o cristianismo, provavelmente também não será em uma aula só, em duas ou três. Ou seja, o cristianismo no seu tempo. Posteriormente farei outras aulas a respeito da patrística, escolástica e teologia moderna. Como o curso é gratuito, algo que eu já venho dizendo, peço a vocês que visitem o meu blog, novacastalha.blogspot.com.br, e conheçam os meus livros. São 6 livros ao todo. 3 romances: O Evangelho dos Loucos, No Templo dos Segredos e O Arcano da Morte. Um livro de contos, Assim Morre a Inocência. Um livro de poesias, Destino Navegante. Um livro de crônicas, Para Ler no Caminho. Conheçam os livros, e incentivem adquirindo os livros. Na parte de baixo deste vídeo, nas descrições, existem a sinopse de cada um desses livros e o link para aquisição. Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Início do Evangelho de João. Como todos sabem, existem 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus,
de Marcos, Lucas e João. Propriamente falando, 2 evangelhos foram escritos por apóstolos escolhidos por Cristo, o primeiro e o último. O Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, o publicano escolhido por Cristo para ser apóstolo. O último Evangelho de João, irmão de São Tiago. João, aquele a quem Cristo mais amava. Segundo o próprio João, está no Evangelho de João. O discípulo que Jesus mais amava. O Evangelho de Lucas, tradicionalmente, é tido como o Evangelho de Paulo. Embora Paulo não fosse um dos 12 apóstolos. Ou seja, mas Lucas estava com Paulo. Então, o que ele ouviu de Paulo, ele transformou no seu evangelho. E Paulo recebeu o ensinamento da tradição dos apóstolos. E transmitiu a Lucas, que escreveu o evangelho. O evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Porque Marcos foi discípulo de Pedro, ou recebeu o evangelho através de Pedro. Então, o que Marcos escreve é aquilo que ele ouviu de Pedro. Mas está como o evangelho de Marcos. Dos 4 evangelhos, 3 são considerados sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. O que significa sinóticos, evangelhos sinóticos? Significa mais ou menos o seguinte: a estrutura desses 3 evangelhos podem ser lidas paralelamente. Ou seja, o primeiro capítulo, capítulo por capítulo, desses 3 evangelhos coincidem. Ou seja, eles têm estruturas semelhantes. Não são absolutamente idênticas, mas você percebe que a estrutura do Evangelho de Mateus é semelhante à estrutura do Evangelho de Lucas e de Marcos. Por exemplo, inicialmente eles falam da concepção e da genealogia de Jesus. A concepção virginal de Maria e a genealogia de Jesus. Isso está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, mais ou menos, alguns um pouco mais desenvolvido que outros, mas a coisa, o tema, os 3 evangelhos se estruturam de modo semelhante, Quando chega o momento dos milagres, os milagres são colocados na estrutura dos evangelhos em posições semelhantes nos 3 evangelhos. Significa que eles são sinóticos. Isso é o que significa sinótico. O Evangelho de João foge a essa regra. O Evangelho de João não é considerado sinótico, porque a estrutura do Evangelho de João é diferente da estrutura dos outros evangelhos. Por exemplo, a introdução, o primeiro capítulo do Evangelho de João não existe nada semelhante nos outros evangelhos. E o que constitui esse primeiro capítulo? Basicamente o seguinte: trata-se de uma elaboração teológica a respeito de Jesus Cristo, do Messias, do Filho de Deus. É isso que acabamos de ler. João, ele dá um passo adiante
daquilo que está nos evangelhos sinóticos. Ele não apenas narra ou narrará durante o seu evangelho a história de Cristo, mas ele já concebe uma elaboração ou uma reflexão teológica. Ele é tido, o Evangelho de João, como um evangelho já de características gregas, ou de característica grega, porque João utiliza não apenas a língua grega para escrever o evangelho, mas também um tipo de pensamento, um tipo de reflexão filosófica. Agora, passamos aqui, não é, uma análise daquilo que João elaborou como reflexão, como meditação. E veremos que essa estrutura, não é, diferente da estrutura dos sinóticos, não está dissociada da tradição judaica. Por exemplo, como começa, né, este Evangelho de João? Como é, né, qual é a frase? Que tipo de frase? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Assim começa o Evangelho de João. Mas a que isso nos remete? Este princípio, né? Esse início. Nos remete necessariamente ao Gênesis. Ao texto do Gênesis que nós analisamos, que eu analisei no primeiro vídeo, Judaísmo. Primeira parte do vídeo sobre judaísmo. Como começa o Gênesis? No princípio, Deus fez o céu e a terra. Ou seja, trata-se de uma narrativa da criação. A partir de uma perspectiva teológica, agora influenciada pelo pensamento grego, São João retoma o tema da criação. E as próprias palavras que ele utiliza para iniciar o seu evangelho são as mesmas palavras que existem no início do Gênesis, no princípio. Só que o Gênesis diz, no princípio Deus fez o céu e a terra. A análise de São João pretende discernir com mais clareza quem é Deus. No princípio, Deus fez o céu e a terra no Gênesis. Em João, há uma explanação a respeito de Deus. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Agora, tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Nesta frase se fecha a questão da criação.
Vocês se lembram? Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, assistam o primeiro vídeo, né, em que eu falo do judaísmo, né, análise a respeito do judaísmo, que a criação é através da fala, através do verbo. Deus diz, faça-se a luz, e a luz é feita. Deus manifesta a criação através da sua fala. Ele cria, manifestando-se através da sua fala, se expressando. A criação é uma expressão de Deus. O que São João Evangelista faz, no princípio do seu evangelho, é unir os laços entre a história de Jesus Cristo, de quem ele foi discípulo, apóstolo, e a história não só de Israel, mas da própria criação. Ou seja, todo o seu pensamento tem uma estrutura teológica, e aí ele já vai beber nas fontes gregas, mas isso é um instrumento que tem a intenção de unir a história de Cristo, a história de toda a salvação, desde o princípio, desde o Gênesis. Ora, nesse pequeno trecho, né, nesses primeiros versículos do Evangelho de João, os primeiros 3 versículos, João não apenas retoma o tema da criação, que está no Gênesis, não apenas distingue melhor quem é Deus, mas também torna mais clara a questão de que o Verbo é uma pessoa. Ou seja, ele não está dizendo que Deus, né, e a sua manifestação verbal não tem uma distinção. Há uma distinção, e ele deixa isto claro. Quando ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Né? Aí já se começa a delinear o dogma da Santíssima Trindade. Sim, o Verbo é Deus. Mas são 3 pessoas em uma. Aqui ainda, neste Evangelho, no início do Evangelho, né, o que está evidente é que Deus Pai e Deus Filho. Né? Tanto é que mais à frente, ele diz, ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Se vocês observarem bem, essa introdução do Evangelho de São João não é extensa, mas ela é de uma profundidade teológica, filosófica, mística, tão grande que ela própria seria suficiente, ou a sua análise, para escrever não só um livro, ou não só um tratado, mas centenas de tratados. Porque da análise de poucos versículos, né, eu já tirei tudo isto. Ou seja, é uma evocação, uma reescrita do Gênesis, né, aprofundando a ideia a respeito de Deus, afirmando que Deus é Pai e Filho, e que Jesus Cristo é Deus. Porque o Verbo a quem São João se refere é Jesus Cristo. E ele diz, o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui há uma afirmação explícita a respeito da divindade de Cristo. Coisa que, em certos aspectos, naquele momento, poderia suscitar ainda dúvidas. Porque, como eu falei no último vídeo, o Messias,
para os judeus, não era Deus, propriamente. Tanto é que Cristo, entre aspas, chega a causar escândalo entre fariseus, saduceus, né, sacerdotes, mestres do povo, quando ele perdoa pecados. E essas pessoas, mesmo se fosse o Messias, não poderia perdoar pecados. Porque para o judeu, o Messias não é Deus, propriamente. Então, São João, aqui, né, nesse texto, como eu falei, não é extenso, mas é profundo em termos de significado, define a divindade de Cristo. O Verbo é unigênito, estava com Deus desde o princípio, o Verbo é o Filho, é Deus. Isto tudo em pouquíssimos versículos. Agora, né, seguindo mais adiante, nesta análise da introdução do Evangelho de João, veremos quantos, tantos significados estão presentes e nos servem para compreender melhor a essência do cristianismo. Voskre seniye Tvoje, Hriste, spase, sju prosvjetiv se njenuju. Voskre seniye Tvoje, Hriste, spase, sju prosvjetiv se njenuju. Vida e morte, luz e trevas. São João Evangelista, ainda nesse primeiro capítulo do seu Evangelho, estabelece essa oposição entre a vida que estava em Deus, que estava no Verbo, e as trevas, né, que significam a morte. Ou seja, ele diz, nele havia vida e a vida era a luz dos homens. A luz, que é a vida, resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Devemos recordar aqui, né, novamente, como eu disse, na primeira parte deste vídeo, né, esse texto é uma espécie de reescrita, digamos assim, né, uma reflexão, uma nova versão, digamos, do Gênesis, do primeiro capítulo do Gênesis. E precisamente no Gênesis, né, devido ao pecado, surge como consequência a morte. E a morte equivale às trevas, à escuridão. Ou seja, né, o homem, o ser humano, a raça humana, a partir daquele instante, porque passa a carregar o pecado e a viver do pecado, também vive na morte, na escuridão. Ora, Deus, né, o Verbo de Deus, o Verbo divino, que é quem dá a vida, é também a luz. Mas como diz o texto, a luz resplandece nas trevas e as trevas não o compreenderam.
É interessante a utilização desse verbo compreender. Em determinado momento, mais à frente, na história de Jesus Cristo, ele assim se define: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a verdade. Isso significa que é necessário compreendê-lo. Você precisa compreender a verdade, nós precisamos compreender a verdade. Mas quão difícil é para quem se encontra, para aqueles que se encontram, ou seja, para a humanidade que se encontra imersa na escuridão, no pecado, compreender a verdade e a luz, a vida. Por isso, mais adiante, São João Evangelista diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esta dura missão, né, do Cristo, que é a de ser a verdade em um mundo, em uma sociedade, muitas vezes plena de engano. Ser a luz em meio à escuridão. Porque, na verdade, durante o seu tempo, seus 33 anos de vida, sobretudo os seus 3 anos de vida pública, quando ele ensinou, muitos o escutaram. Na Bíblia, nos Evangelhos, há momentos em que dizem que milhares o acompanhavam e o escutavam. Muitos se admiravam daquilo que ele dizia. Não só do que dizia, mas também dos milagres que realizou. Mas compreender efetivamente a palavra de Cristo não significa apenas ter uma aceitação intelectual. Ou seja, eu entendo que isso seja verdade. Não é exatamente isso. É algo além disso, embora isto seja uma parte, né? Mas é uma parte ainda inicial. Compreender é assimilar no próprio comportamento. Ou seja, agir como? Do modo como ele sugeriu que agisse, ou como ele ensinou que agisse. E que difícil, não é? Às vezes muito duro, colocar em prática, né, ensinamentos, os ensinamentos que ele nos deixou. Amar a Deus, amar aos outros como a ti mesmo. Perdoar. Daqui para frente não é mais olho por olho, dente por dente. É dar a outra face. Isto, colocado na prática, é compreender. Por isso que diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por que não quiseram recebê-lo? Porque, efetivamente,
para muitas pessoas, era muito duro, muito difícil. Ou seja, viver em pecado é cômodo. Não buscar a santidade é cômodo. As pessoas se acomodam. E compreender na prática exige um grande esforço. Também há que se entender, né, que Cristo, ele mesmo se disse, era pedra de tropeço. Ou seja, havia em Israel, naquele momento, costumes que nem sempre estavam de acordo com a vontade de Deus. Faz parte da história de Israel, por isso que existe o profetismo. Nem sempre os reis honravam, tanto é que Herodes quis matá-lo quando Cristo nasceu. Porque, não, falando de maneira chula, não queria perder a boquinha. Né? Nasceu o rei de Israel, o rei dos judeus. Vai matá-lo, Herodes quer matá-lo. E por quê? Porque ele não quer perder a sua posição. Ou seja, a verdade de Deus, a luz, ela está em contraposição às trevas do pecado. E o pecado, às vezes, cria sistemas equivocados. Mesmo que, de fato, né, o próprio texto diz, os seus não o receberam. Né? A quem Cristo foi enviado? Né? Ao povo judeu. Mas não o receberam como o Messias ou como o rei. Muito pelo contrário. Né? O acusaram e o deram para que Pilatos o condenasse à morte. Apesar disso, ainda está escrito: mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Ou seja, houve quem nele acreditasse. E este poder que ele atribui aos homens, que é o de se tornarem filhos de Deus, é algo que excede muito aquilo que se esperava do Messias. É aquilo que eu falei na aula passada a respeito do messianismo. O Messias, para o povo judeu, lógico, tinha uma função, um caráter espiritual, mas ele também tinha um caráter profundamente político, ou seja, ele seria um líder capaz de libertar Israel. Não se supõe que ele ofereça às pessoas que nele acreditam o poder de se transformarem em filhos de Deus, não pelo sangue, não pela vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E aqui é interessante observarmos a questão da descendência judaica. Deus promete a Abraão uma descendência, Isaac, e essa descendência é carnal, é de sangue. Vocês entendem o significado disso dentro da cultura judaica? Na maior parte das vezes, o judeu é aquele que nasce judeu, com sangue de judeu.
Uma pessoa pode se converter, mas isso não é tão comum. Ou seja, ser judeu significa ter sangue de judeu, de hebreu. É profundamente carnal, material. Só que doravante, a partir de Cristo, esta descendência já se transforma em algo profundamente espiritual. Já não é mais o sangue, não é mais a vontade da carne, mas sim de Deus. Ou seja, você não é mais o escolhido ou parte do povo escolhido porque você nasceu dentro de um grupo social, e sim pela vontade de Deus e por acreditar no Verbo encarnado, naquele que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso faz parte, né, daquilo que João está dizendo. Ou seja, ele, de certo modo, reescreve o princípio, né, de todas as coisas a partir do ponto de vista do Verbo. E ele mostra como o Verbo que se encarnou, Deus feito carne, transformou tão absolutamente o contato com Deus, que esta aliança entre um indivíduo e Deus já não é mais feita pela carne nem pelo sangue, e sim pela comunhão no Espírito, pela vontade de Deus. Deus que se fez carne e habitou entre nós. Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную. O advento do cristianismo é uma espécie de evento que em si mesmo traz inúmeras contradições. Claro que aqui, né, eu estou falando de um ponto de vista bastante histórico. Porque, claro que o advento do cristianismo tem um fundo profundamente espiritual, mas ele tem também uma consistência histórica, né, uma realidade histórica. E é justamente essa realidade histórica que oferece uma face bastante contraditória em muitos aspectos. Você pega a história inteira do Cristo, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Você vai pegar inúmeras situações nas quais Cristo parecerá uma espécie de, como ele mesmo chama, pedra de tropeço. O próprio fato de morrer na cruz e a cruz ser um símbolo da salvação é tratado como um escândalo, não é? Para muitos. A cruz era um sinal romano e um sinal que indicava criminosos, ou seja, os criminosos eram crucificados. Então a cruz carregava uma imagem muito negativa. Cristo morreu na cruz e a cruz se transformou em motivo de salvação, símbolo da salvação. Agora, como eu falei, desde o princípio, carrega elementos contraditórios. E por quê?
Bom, antes de mais nada, Cristo é o Messias tão esperado. Na última aula eu falei a respeito do messianismo. O que se esperava do Messias não era que nascesse na condição em que nasceu. Em princípio, no anonimato, ou seja, numa situação até adversa. Né? Ou seja, basicamente nasceu pobre, né? Sem ter teto. Maria, né, deu à luz a Jesus Cristo dentro de um espaço onde havia animais. Lugar onde guardava animais, né? E o depositou numa manjedoura. Será que parece contraditório, não é? Depois, né, mais à frente, bem mais à frente, quando Jesus Cristo começa a sua vida pública, e começa a escolher apóstolos, discípulos, os escolhe longe, né, dos centros de poder ou de espiritualidade. Ele não vai ao templo fazer discípulos. Ele não vai ao sinédrio. Ele vai às margens de um rio. Primeiro chama Pedro e seu irmão, depois chama João e seu irmão. Né? Pescadores, pessoas simples. Se você considerar que Cristo era Deus, é Deus, né? Você poderia imaginar, bom, vai buscar as pessoas mais capacitadas. Talvez as pessoas mais capacitadas não estejam num rio, né, pescando, não sejam pescadores, pessoas simples. O quanto isso pareceria contraditório para um judeu, um fariseu, por exemplo, um tradicionalista, né, que suponha um Messias em glória, glorioso, humanamente falando. E não filho de um carpinteiro, não é? E quando nós observamos, não é, mais adiante, os apóstolos, os discípulos escolhidos, há certas passagens em que colocamos a mão na cabeça e dizemos, nossa, que escolha difícil. Os discípulos às vezes não concordam entre si. Por exemplo, Pedro, escolhido Papa, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, diz Jesus Cristo. Pedro é um homem extremamente titubeante. Às vezes erra, às vezes acerta. Quando acerta, Jesus Cristo louva. Muito bem. Quando erra, chega a dizer, afasta-te de mim, Satanás. Né? Quando Pedro tenta impedir que Cristo cumpra a sua missão. E este é o homem a quem Cristo deu o primado. Quando observamos tudo isto, temos que pensar um pouco a respeito desta contradição.
que é que Cristo não quis estar nos conformes? Por que é que Cristo não veio no modo como as pessoas o esperavam? Por que é que Jesus Cristo não se esforçou em cumprir as expectativas, detalhe por detalhe? Porque ele veio onde não se esperava? Porque ele escolheu quem não era imaginado? Porque aceitou das mortes, né? A mais hedionda para a época, uma das mais hediondas, uma das mais terríveis mortes, que era a morte de cruz. Por que tudo isto? Aí a gente pergunta, é a grande questão. Será que o Cristo, Jesus Cristo, ele era contraditório? Ou as pessoas é que não estavam na sintonia correta? Por que esperar algo diferente? Será que esse não é o Deus? Será que isso não corresponde ao que Deus deseja? Ou seja, a humildade? Se nascesse em outra condição, num palácio, soberba. Mas nasceu humildemente porque é humilde. E porque Deus deseja a humildade. E parece contraditório porque as pessoas, muitas vezes, criam as suas expectativas baseadas no orgulho. Então isso não é contraditório se você analisar profundamente. Mas dentro de uma perspectiva superficial parece contraditório. E por que escolher as pessoas simples e não os chefes do povo? Lembram do que nós vimos em Samuel, na aula passada? Se vocês não viram, voltem depois e assistam a aula passada. Judaísmo, segunda parte. Quando Samuel vai ungir o próximo rei, né? E ele imagina que é uma das pessoas que tem um porte mais bonito, e Deus diz, esse não é. Este aí eu reneguei. É outro. Eu não olho pela aparência, eu olho o coração. O que é que Cristo estava olhando naqueles pescadores? O status social? As vestes? Provavelmente era o coração. Era o que ele via, era o coração. E isto não é contraditório dentro de uma perspectiva divina. Isso só é contraditório dentro de uma perspectiva humana. E por que é contraditório a cruz? Se nós pensarmos que de fato Cristo redimiu os pecados da humanidade, todos eles, e que para redimir ele precisou sacrificar a sua própria vida, certamente a gravidade da questão exigia um sacrifício grave. Não uma morte suave e doce. Porque isto não redimiria. Ou seja, ele precisaria sentir o sofrimento destes pecados até o fim. Porque o seu sacrifício era real.
Não era simbólico, não era fictício, era um sacrifício real. Portanto, a morte precisava ser de cruz. Porque ela era mais dolorosa. Veja que, mais à frente, quando uma pessoa era um cidadão romano, ele era decapitado. São Paulo foi decapitado, São Paulo apóstolo, porque ele era cidadão romano. Ele não morreu na cruz, como Pedro, que ainda morreu de ponta cabeça, ou como Cristo. Ou seja, é aparentemente contraditório aos olhos do mundo, diante de uma perspectiva superficial. Mas quando analisamos dentro de uma perspectiva profundamente divina, segundo aquilo que Deus sempre mostrou na história, a vida inteira de Jesus faz um profundo sentido. É repleto de significado. Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную. Uma frase marcante que eu li certa vez a respeito do cristianismo, a respeito da história de Jesus Cristo, que está contida no livro Jesus Cristo no seu tempo, do historiador Daniel Ropes. Daniel Ropes, também autor da História da Igreja de Cristo, inúmeros volumes, não é? Belíssimo trabalho. Neste livro, especificamente, Jesus Cristo no seu tempo, ele diz assim, em algum momento, essa frase me marcou: Jesus Cristo não tinha ilusões com relação aos homens. Mais ou menos isso. Não estou falando literalmente, mas é basicamente isso. Jesus Cristo não tinha ilusões ou ilusão com relação aos homens. Frase, sem dúvida, muito interessante, não é? Em primeiro lugar, porque exclui de Cristo a possibilidade da ilusão. Ou seja, o que é uma ilusão? É um engano. Não é? Quem se ilude se engana. Toma por algo aquilo que de fato não é. Supõe alguma coisa que de fato não é. Se engana, se ilude. Só que isso não cabe no contexto de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. Deus encarnado, conforme no Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Poderia Deus ter ilusões? Não. Objetivamente falando, não. Ou seja, Deus sabe a verdade, porque Ele de fato é a verdade. Mas Ele sabe a verdade a respeito dos homens. E Ele não se ilude. Por que esta frase inserida neste livro, não é, do Daniel Ropes? Porque Cristo teve que conviver com seres humanos falhos. Seres humanos que muitas vezes cometeram pecados, tiveram fraquezas. Alguns, ou um especificamente, o negou. Pedro negou Cristo 3 vezes. Teria Cristo se iludido com relação a Pedro? Ao escolhê-lo como pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja?
Teria ele suposto que Pedro fosse o que de fato não era? E depois se enganou? E se desenganou? Se desiludiu com Pedro? Pedro, achava que você era uma coisa, mas eu vejo que você é outra? Não. Cristo sabia quem era Pedro. Não tinha ilusões com relação ao ser humano. Isso naturalmente serve para todo mundo, não só para Pedro. Serve para mim, para vocês, para as pessoas que estão ouvindo, para outras pessoas. Serve para todos. Ou seja, Cristo não tem ilusões com relação a nós. Nós é que às vezes temos ilusões com relação a nós mesmos e às vezes até com relação a Deus. Às vezes nos acreditamos em uma situação até superior do que aquela em que nós estamos. Eu me refiro a uma questão profundamente espiritual. E quando percebemos que não somos detentores dessa categoria toda, vem a desilusão, a decepção. Nos iludimos com relação a nós mesmos. E não é raro que a gente projete em Deus essa desilusão. Ou seja, acreditamos que Deus também, assim como nós nos iludimos, Deus também se iludiu com relação a nós e agora nós o decepcionamos. Só que, efetivamente falando, Deus não se ilude. Deus nos conhece na nossa crua realidade, tal como somos. Cristo, ao conviver com os homens, os conhecia na sua crua realidade, tal como eram. Ou seja, não tinha ilusões. E nós, quantas ilusões, né, temos a respeito de Deus? Uma vez escutei um padre dizendo que há quem acredite que Deus está como uma espécie de patrocinador dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Ou seja, Deus, a gente faz as coisas, Deus tem que bancar. Fazer acontecer conforme Deus. Né? Conforme nossa vontade, melhor dizendo. Deus tem que se submeter à nossa vontade. Quando isso não acontece, a gente se decepciona com Deus. Naturalmente. Deus não correspondeu às nossas expectativas. Então é uma ilusão também projetada em Deus. Se Deus é de fato o Criador de todas as coisas, e Ele é, se toda a existência depende do fato de que Deus nos criou, então Deus é a realidade pura. A nossa realidade individual depende de Deus. Sendo assim, Jesus Cristo não poderia ter outra postura senão ser realista. Ou seja, ele não tinha ilusões, ele não tinha enganos. Esta postura de Cristo, que nos é observado pelo escritor Daniel Ropes,
deve também ser a nossa postura. Ou seja, devemos fazer a imitação de Cristo também nisto. Também nós devemos ter este tipo de realismo. Devemos ser realistas desse modo. Não ter ilusões. Buscar sempre o real e não o engano. Isso é muito difícil, naturalmente. Temos uma tendência a fantasiar. Temos uma tendência a esperar do que não vale a pena. Mas Cristo era profundamente realista, ele não tinha ilusões. E é precisamente esta postura de Cristo que deve nos servir como exemplo. Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. São Mateus narra a tentação de Jesus Cristo no deserto. Mas afinal, qual a necessidade de Jesus ser tentado? Se os evangelhos e a própria comunidade cristã afirma que Cristo não só é o Messias, mas é Deus, qual seria a necessidade dessa tentação? Por que Jesus Cristo teria que se submeter a essa tentação? Ou seja, se é Deus, não tem fraquezas. Se é Deus, não tem limitações. Ocorre que além da divindade de Cristo, também existe a humanidade de Cristo. Ou seja, Cristo também é homem. Verbo feito carne. O verbo se fez carne.
teoricamente, a carne tem as suas fraquezas, como, por exemplo, a fome. Ou seja, ninguém consegue passar a vida inteira sem comer, né? Ou muito tempo, uma semana, 2 semanas, isso vai minando as energias do indivíduo. O corpo tem necessidade de alimento. Isso é uma determinada fraqueza, se considerarmos que o ser humano ele está à mercê de ter que se alimentar. Quando o Verbo se fez carne, assumiu a condição carnal. E a condição carnal exige alimentação. Tanto é que, no próprio texto de São Mateus, diz que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Ou seja, era necessário que Cristo assumisse a condição humana, inclusive no fato de sentir fome. Então, isto significa que Cristo tem uma dimensão divina e uma dimensão humana. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Neste sentido, Cristo precisou passar pelas situações humanas. E uma das situações humanas é a tentação. O homem é tentado. São Paulo diz que os 3 inimigos do homem é o demônio, a carne e o mundo. Aqui neste caso, Jesus Cristo está passando pela tentação própria do demônio. Mas além desta fraqueza, que é própria da carne, também existe uma outra questão. Se observarmos que esta aula aqui, o Advento de Cristo, começou com a breve análise do Evangelho de João, ou da sua abertura, do seu prólogo, e observamos, não é? Falei que este prólogo é uma espécie de segundo Gênesis. Assim como o homem foi tentado no Éden pela serpente e perdeu a batalha porque caiu em tentação, Jesus Cristo também é submetido a uma tentação. Com o intuito de vencer. É interessante porque o primeiro Éden, onde não havia pecado, era um jardim belíssimo. E Jesus Cristo não tem um jardim. Ele tem um deserto, propriamente, que é o que restou após o pecado original. Adão e Eva pecaram, foram submetidos à tentação, ou não foram submetidos, mas aconteceu. Deus não submeteu os homens à tentação alguma. Mas a serpente se introduziu no paraíso e fez com que Adão e Eva pecassem. Jesus Cristo foi ao deserto, jejuou durante 40 dias e 40 noites, e quando teve fome, ou seja, precisamente no momento de fraqueza, o demônio se aproximou, o diabo se aproximou. E o fato de ele ter resistido à tentação, como vou analisar ainda nesta aula, mais especificamente, mostra que esse novo Gênesis é superior ao primeiro. Agora, observarmos também, ou analisar essa repetição numérica, não é? Moisés conduziu o povo escolhido por 40 anos no deserto. Jesus Cristo jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto. Tradicionalmente, o deserto é onde você vai para ser tentado pelo demônio. Isto é
Os monges do deserto, nos primeiros anos do cristianismo, quando iam para o deserto, já sabiam disso. Ali estavam propensos a serem tentados pelo demônio, pelo diabo. Mas além desse caráter, dessa característica, existe o fato de que esses 40 anos do Êxodo representaram um período de provação. Exatamente como Cristo passa 40 dias e 40 noites no deserto, é um período de provação, ou seja, está sendo provado. Quarenta nos evoca o número 4. E a simbologia do 4 está ligado a este mundo, ou seja, 4 elementos. Isso significa que aquilo que é escolhido por Deus, ou o próprio Deus, passará pela aprovação através deste mundo. Ou seja, a batalha se dá neste mundo mesmo. É nos limites dos 4 elementos. Água, terra, fogo e ar. É onde a batalha se dá. É neste limite. No limite dos 4 elementos deste mundo. Agora, observando mais detidamente, né, a primeira tentação, o diabo diz, o tentador diz: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. E Jesus responde: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vai ficar claro, se já não ficou, vai ficar claro que toda a ação do demônio nesta passagem representa uma inversão. Ou seja, qual é de fato o alimento humano? O alimento mais excelso, mais sublime? É a palavra? A palavra de Deus, espiritual. Ou seja, o homem é feito de carne e espírito. Há um aspecto, uma dimensão espiritual, uma dimensão carnal. Mas o que é carne tem que estar submetido ao espírito. E superior é o espírito, ainda que a carne não seja desprezível, mas ela está num degrau abaixo, numa dimensão abaixo. E a verdadeira preocupação do homem deve estar nas coisas do alto e não nas coisas de baixo. Isso não significa dizer que o pão propriamente seja ruim, ou você matar a sua fome seja ruim, não é ruim. Veja que capcioso é o demônio. Porque, teoricamente, se você está faminto depois de um jejum, comer um pão não é algo negativo. Mas nesta passagem, neste momento, o que o demônio, ou o diabo, ou o tentador sugere a Cristo é que ele se submeta àquilo que está embaixo, àquilo que é inferior. E não apenas isso, mas usando dos seus poderes divinos. Ordena que estas pedras se tornem pães. Para saciar sua própria fome. Uma inversão, de fato. A grande dificuldade é que o demônio propriamente não oferece a Deus, a Jesus Cristo, algo ruim propriamente. Ou seja, o pão não é algo ruim. Jesus Cristo transforma pães para alimentar as pessoas. Ele fez isto. Pães e peixes.
Por que não poderia fazer ali? Porque se o fizesse, ele próprio realizaria uma inversão, o Cristo. Ou seja, ele faria com que aquilo que está numa situação inferior se transforme em algo superior. Por isso a resposta dele não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele não diz que o homem não vive de pão. Ele diz que nem só de pão. Não só de pão. Não é só isto. É a palavra, é sobretudo a palavra que vem da boca de Deus. Ou seja, Cristo coloca as coisas no seu devido lugar. Porque o que o tentador buscava era subverter a ordem. Ou seja, existe uma ordem. O alimento físico é importante, mas mais importante do que isto é o alimento espiritual. A palavra que vem da boca de Deus. Que procede da boca de Deus. Então existe uma ordem. O demônio tenta subverter a ordem. Se Cristo caísse na tentação, ele cairia numa espécie de subversão. Mas ele não cai. E ele vence a tentação, a primeira tentação, colocando as coisas no seu devido lugar, estabelecendo a ordem. Nem só de pão, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Assim, Jesus, na sua primeira tentação, vence o demônio já na primeira e estabelece a verdadeira ordem. Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную. Toda a ação do demônio, nesta passagem, ainda analisando a passagem em que Cristo é tentado no deserto, toda a ação do demônio está baseada na tentativa de constituir uma ilusão e fazer com que Jesus Cristo incorra em alguma espécie de pecado, ou seja, caia na tentação, devido a uma ilusão. Ou seja, o diabo é ludibriador, ele tenta ludibriar. Quando ele transporta Jesus à cidade santa, Jerusalém, e o coloca no alto do templo, e diz: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado para não machucares o teu pé em pedra alguma. Quando o demônio faz essa sugestão, ele cria ao mesmo tempo um cenário ilusório. Ou seja, ele leva Cristo ao alto do templo, o ponto mais alto. E isso tentando naturalmente seduzi-lo. Ou seja, eu te coloco no ponto alto. Ele tenta vender a ideia, ele tenta transmitir a ideia de que ele é capaz de elevar. Quantas vezes, não é? O demônio nos tenta dessa maneira. Aquela famosa ideia do vender a alma ao demônio, né? Fazer um pacto. Um pacto naturalmente ilusório. Porque o demônio não tem o poder de te elevar. Quem tem o poder de elevar é Deus. Mas ele cria um cenário ilusório na tentativa de ludibriar. E o engano do demônio consiste justamente nisso.
ele induz a fazer algo essencialmente mal, mas fazendo com que esse mal passe pela ideia de bem. Ou seja, tire-se daqui de cima, é o que ele sugere a Cristo, porque está escrito que Deus vai protegê-lo. Está na Bíblia. Ou seja, usa a palavra sagrada com o intuito de conduzir ao pecado. Como é interessante essa espécie de sofisticação. Ou seja, ele não se utiliza de uma vã filosofia. Ele não se utiliza de um materialismo barato. Ele não se utiliza de um pensamento negativo. Ele, muito sutilmente, se utiliza da própria palavra de Deus, a fim de conduzir ao mal. Como isto é possível? É bom lembrarmos que o demônio é um anjo caído, mas é um anjo. Portanto, ele tem uma inteligência angelical. E ele conhece a Bíblia. Para que possamos ver, não é? Como até mesmo a palavra de Deus pode ser usada para o mal. E novamente aqui, né, nós vemos o demônio tentando fazer com que o Cristo, né, se lance para uma posição inferior. Na primeira tentação, ele tenta fazer com que Cristo transforme pedras em pão para saciar a sua fome. E Cristo diz, o que importa é a palavra de Deus. Este é o verdadeiro alimento. É o alimento do alto. Novamente o demônio agora leva Cristo ao alto do templo, ao ponto mais alto do templo. E tenta fazer com que ele rebaixe, ou seja, com que ele se atire. É um movimento descendente. Agora, por que o demônio tenta fazer com que Cristo produza o movimento descendente e não o ascendente? Eis a questão. Está em toda esta passagem. Porque ele próprio, o demônio, é um ser descendente. Ou seja, ele é um anjo caído. Ele é um ser na descendência, ou seja, para baixo. Ele estava no alto e ele caiu. E Cristo é o verbo que se fez carne e, depois de morto e ressuscitado, ascendeu aos céus. Cristo fez um movimento contrário. Quando o demônio caiu, Cristo subiu. Primeiro ele desceu, depois ele subiu. Se encarnou pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e fez o movimento, depois de morto e ressuscitado, fez o movimento de ascendência. Mas o demônio fez o movimento de descendência, ele caiu, ele desceu. E toda a retórica do demônio nesta passagem visa fazer com que Deus, com que Cristo também caia. Com que ele também entre no movimento de descendência. Mas Cristo responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Breve resposta, mas cheia de significado. E por quê? Porque aquilo que está escrito nos Salmos, que foi o trecho que o demônio disse, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito, proteger-te-ão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Ou seja, o anjo está ao teu lado para te proteger. Mas isto não significa que você procurará o risco por conta própria.
Sobretudo não o fará para testar a Deus. Já que Deus colocou um anjo para me proteger, então vou cometer uma sandice para ver se de fato ele me protege. Ou seja, o que o diabo estava querendo? O demônio estava querendo colocar Deus em xeque. Se Deus disse isso, então vamos testar, vamos tentar a Deus. Olha a sutileza do jogo. Observem a sutileza do jogo. Que difícil, não é? Para vencer uma inteligência angelical, uma inteligência divina. Porque Cristo é Deus. Deus encarnado, o Verbo encarnado. E para vencer esta sutileza, Deus. Porque Adão e Eva não deram conta. No Gênesis, e aí você vê, como eu disse, como a história de Cristo é um novo Gênesis. É um novo Gênesis. Assim como Adão e Eva foram tentados pela serpente no paraíso, Jesus Cristo também foi tentado. Adão e Eva sucumbiram. Inteligência humana, inferior à inteligência angelical. Foram enganados e caíram no ludibrio. Jesus Cristo não. Ele respondeu. E respondeu bem. E não caiu em tentação. Novamente, aí a última tentação, Outra vez, o demônio leva para o ponto alto. Tentação. Ele coloca no ponto certo, na intenção de que Jesus Cristo caísse e seguisse o exemplo dele, o anjo caído. Leva Jesus a um monte alto, mostra todos os reinos do mundo, a sua glória, e diz: dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Ora, se de fato o demônio é o anjo caído, e esta ação ou esta atitude de adorá-lo significa necessariamente adorar o que está embaixo, ou seja, adorar ao inferior, aquilo que está em descendência, aquilo que caiu. Novamente, subversão. Qual é a verdadeira ordem? Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aos outros como a ti mesmo. Ou seja, adorar a Deus que está no alto e não ao demônio que está embaixo. Esta é a ordem. Prostrar-se diante de Deus que está no alto. Mas o demônio, que é um subversivo, tenta fazer com que a adoração do homem se transforme naquilo que está embaixo, ou seja, nele próprio. E a isso Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Todo este movimento, toda esta ação do demônio em cima de Jesus Cristo no deserto, visa naturalmente uma desorganização e uma subversão, ou seja, uma desestruturação. Sendo que o novo centro está embaixo e não em cima. Mas ele não vence Jesus Cristo e por isso se afasta. E logo em seguida os anjos se aproximam de Jesus e o servem. Jesus é servido pelos anjos. Quantas e quantas vezes somos nós também tentados na vida?
E muitas vezes sucumbimos. Quando conseguimos passar, não é, por estas dificuldades e vencemos a tentação do demônio, é interessante recordar essa última frase. E os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Porque nós também fazemos a imitação de Cristo. E também em algum momento somos tentados. Será que pensamos nisso? Que resistir à tentação árduo, difícil. Mas que resistir a ela significa, naturalmente, receber de Deus, na sequência, algo que nos sacie espiritualmente, ou seja, o bem. Ou nos deliciamos com o mal, com a tentação, com o pecado. Quem vence o demônio é servido por anjos, como Cristo. Isso é extraordinário. Pois bem, na aula de hoje, encerrando aqui agora, na aula de hoje, falei a respeito do Evangelho, início do prólogo do Evangelho de João. Também falei da escolha de Cristo a respeito da sua comunidade e dessa tentação, e dessas tentações, melhor dizendo. É um resumo, ou seja, na realidade, próprio São João, no final do seu Evangelho, diz que Jesus Cristo fez tantas coisas, fez muitas coisas que não haveria livro suficiente para escrever. Ninguém conseguiria escrever tudo o que ele fez. É claro que isso tem muito de transcendental, né? Provavelmente ele está falando de tudo o que ele fez. Ou seja, é o Verbo encarnado, tudo foi feito pelo Verbo. Não haveria a possibilidade de se escrever tudo que o Verbo fez. Então, esta é a primeira aula sobre o cristianismo. Provavelmente farei mais uma ou duas a respeito do cristianismo no seu tempo e dos evangelhos. Posteriormente, patrística, falar um pouco sobre as heresias, né, dos primeiros tempos do cristianismo, um pouco de dogmatologia. Depois, escolástica, quero falar sobre teologia mística, importante tema. E por fim, aí entrar mais na teologia moderna, é interessante. Mas por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Воскресение Твое, Христе, спасе, сию просвети вселенную, и призвание